nós vamos estar abordando o tema de modelagem molecular. Esse tema parece um tema novo, mas não é um tema tão novo assim, porque a modelagem molecular ela vai surgir junto com a informática, certo? A modelagem molecular ela surge já com o advento da informática, né? No início da década de 60, quando são publicados os primeiros trabalhos. Então, a modelagem molecular ela vai justamente utilizar de ferramentas de informática, né, a fim de desenvolver modelos computacionais que vão mimetizar o comportamento das moléculas. Então, a gente vai estar desenhando, através de softwares ou ferramentas da internet, as moléculas, e o programa ele vai estar fazendo os cálculos, né, que vão dar a previsão das características a partir da fórmula molecular apresentada. Então, tendo a previsão dessas características, a gente vai ter a obtenção de dados úteis para análise do comportamento da molécula em análise. Então, isso é muito importante, por exemplo, para o planejamento de novos fármacos e de novos materiais. As técnicas de modelagem molecular, como o professor Tiago já havia acrescentado no início da nossa fala, elas são usadas em diversos campos, como a química, propriamente dita, a física, a biologia, a farmácia, as ciências dos materiais, né, as ciências da saúde também, na própria agricultura hoje, né, no desenvolvimento de defensivos, enfim. Então, é possível estudar os sistemas moleculares, né, e tanto de moléculas pequenas quanto de macromoléculas, como o RNA, DNA, proteínas, enzimas, e também os materiais de engenharia, como os polímeros, por exemplo. Então, é um campo bem amplo, esse campo da modelagem molecular, e para quem está nos cursos de graduação e pós-graduação, que é estudante e pesquisador, né, aqueles que estão como IC, ou que já estão, né, nos trabalhos de conclusão de curso, ou que estão na pesquisa da pós-graduação stricto sensu, a modelagem molecular, ela abre um amplo leque de possibilidades para desenvolver, mas também para apoiar a pesquisa, seja a pesquisa de bancada, né, ou as pesquisas teóricas. Então, nós podemos empregar a modelagem molecular para um amplo leque de sistemas. E aí, entre esses sistemas, nós podemos citar, por exemplo, a predição e a análise de estruturas complexas, como os complexos, como polímeros, como DNA, como RNA, os polímeros naturais, como as enzimas, né, proteínas. E através dessas predições, né, nós podemos estar fazendo a predição do comportamento desses sistemas, bem como de sistemas biomoleculares, como, por exemplo, a interação de um ligante em um sítio ativo de uma proteína para a inativação dessa proteína, por exemplo. Podemos empregar também para o planejamento racional de fármacos em química medicinal. Então, quem desenvolve compostos, trabalha com desenvolvimento de compostos bioativos, essa modelagem molecular, né, é amplamente empregada para os testes iniciais, que a gente chama testes em sílico, antes de ir para a síntese e para os testes em vitro e em animais. A gente pode estar empregando também a modelagem molecular na investigação da cinética e mecanismos de reações químicas, tanto para compreender a cinética propriamente dita, como as energias, né, de reação. E também, é claro, né, aqueles que estão na licenciatura, a modelagem molecular, ela é
uma ferramenta que pode ser de grande auxílio na mediação da aprendizagem de química. Então, eu queria só voltar aqui do início para a gente dar uma observada nessas notícias. Na primeira notícia, no quadro mais à esquerda, né, nós podemos observar que tem sido desenvolvido, né, métodos de computação para ajudar na descoberta de novas drogas. E que também, né, tem se descoberto sítios ativos que eram desconhecidos em diversas proteínas que são empregados para o desenvolvimento, para a descoberta de novas drogas. E para tal, né, também são utilizados diversos softwares onde a gente pode estar fazendo a descoberta do fármaco dentro do próprio sítio ativo da proteína, já prevendo dentro do sítio ativo a geometria da molécula necessária para fazer a inibição do sítio ativo. E uma notícia, né, importante na área, mas não deixa de ser preocupante, claro, bom uso das ferramentas é por quem vai estar utilizando, né? Então, a gente pode estar descobrindo fármacos, mas, por exemplo, a inteligência artificial foi recentemente utilizada e em apenas 6 horas, com o uso de inteligência artificial, eles conseguiram prever a descoberta de mais de 40 mil tipos de substâncias que poderiam ser empregadas em armas químicas. Então, a gente pode observar que o leque de emprego dessa área da química, ele é amplo, muito amplo. E, inclusive, na situação de saúde pública que nós ainda estamos vivendo, né, foi muito importante o uso da modelagem molecular para o aliado, né, a outras ferramentas para o desenvolvimento rápido dos imunizantes. Então, os principais métodos teóricos para os cálculos computacionais em modelagem molecular são os métodos empíricos, onde a gente faz o emprego da mecânica molecular, mas a gente usa também os métodos semi-empíricos e os cálculos do tipo ab initio. Essa imagem, por exemplo, né, a gente pode observar um cálculo feito do tipo ab initio para o cálculo do gap de energia entre os orbitais HOMO e LUMO de uma molécula de eugenol. Então, os métodos em modelagem molecular são os métodos clássicos, que usam a mecânica clássica ou mecânica newtoniana, e a gente usa tanto na teoria dos campos de força, como na dinâmica molecular. E nós temos também os métodos quânticos, né? São estruturados a partir da equação de Schrödinger, são métodos que podem ser baseados na função de onda, como os métodos semi-empíricos. Os métodos semi-empíricos, eles vão utilizar alguns dados empíricos para o input, o cálculo que nós queremos desenvolver. Já no cálculo ab initio, é um cálculo puro, né, onde não há necessidade de dados empíricos. E nós temos também a teoria do funcional de densidade, DFT, que tem sido muito empregada recentemente em cálculos de modelagem molecular. Na parte, quando a gente trabalha com macromoléculas, como enzimas, proteínas, costumam ser mais empregados os métodos clássicos, por apresentarem, né, um custo computacional melhor, visto que os cálculos com macromoléculas são cálculos muito robustos. Já com moléculas menores, né, a gente costuma empregar mais os cálculos utilizando métodos quânticos, principalmente
cálculos usando a teoria de Hartree-Fock e da teoria do funcional de densidade. E aí, só para a gente ter uma noção do tipo de cálculo que a gente consegue estar fazendo em modelagem molecular, nós temos aqui um dos softwares que são empregados, que é o Gaussian, e a gente pode observar a quantidade de informações que a gente pode estar obtendo através da utilização da modelagem molecular. Por exemplo, cargas atômicas, momento dipolar, momento multipolo, afinidade eletrônica, densidade eletrônica, né? Potencial de ionização. A gente pode estar calculando espectros como o infravermelho e o Raman. A gente pode estar calculando também espectros de ressonância magnética nuclear e os deslocamentos químicos, os acoplamentos, espectros de UV e visível, certo? Então, é uma quantidade muito grande de informações que a gente consegue obter, tanto de moléculas, né? E aí a gente pode até refinar o método que a gente vai empregar, fazendo primeiro de moléculas já conhecidas, para depois a gente fazer as moléculas que a gente está desenvolvendo. E aí, pessoal, né, algumas das áreas, né, de modelagem molecular, claro que não está aqui o espectro inteiro, mas só para a gente ter uma dimensão, né, de como a modelagem molecular ela é empregada na pesquisa em química. E a gente vai desde áreas como a própria bioinformática, né, quando a gente faz a previsão de classes alvos para moléculas bioativas, e aí a gente vai nas classes alvos, a gente vai estimar, né, os alvos macromoleculares, ou seja, esses alvos vão ser os sítios ativos de proteínas, enzimas, né, mais prováveis para a ancoragem de uma molécula, né. A gente tem em estudo, a gente tem dados sobre uma determinada molécula, candidata a ser um fármaco, uma molécula bioativa, e aí a gente pode empregar a modelagem computacional para prever, né, os alvos, ou seja, aquelas proteínas ou enzimas que vão ser direcionadas àquelas moléculas bioativas que a gente está estudando. E aí, para a gente fazer essa análise de classes-alvos, existem diversos bancos de dados, muitos bancos de dados são gratuitos, e a gente pode estar, além de pesquisar, baixando as estruturas para utilizar nos inputs dos cálculos. Então, bancos de dados são bibliotecas de dados que armazenam estruturas moleculares, né? Principalmente, nós vamos ter dois tipos de bancos de dados. Tem os bancos de dados das macromoléculas, como Protein Data Bank, por exemplo, e tem o banco de dados das moléculas pequenas, como o Zinc, né? São moléculas que já são conhecidas, elas estão em estudos ou já são comercializadas, por exemplo, no Zinc, e aí a gente vai fazer o direcionamento de uma maneira eficiente e mais uniforme. É possível a gente prever também a toxicidade de uma molécula, e aí a gente vai fazer, existem diversas ferramentas, né? Muitas estão para você acessar na internet de forma gratuita, e você consegue fazer a previsão da toxicidade de pequenas moléculas bioativas. E por que é importante, né? Quando a gente vai pegar as classes-alvo, os bancos de dados, a toxicidade, né? Tudo são fatores importantes para o desenvolvimento de fármacos. Então, quem trabalha no desenvolvimento de fármacos vai estar empregando, né, a modelagem molecular na fase inicial do desenvolvimento, antes de partir para os ensaios in vitro e os ensaios com animais. Então, o desenvolvimento de fármacos com base no conhecimento de um alvo biológico específico. Como eu já havia referido anteriormente, existem softwares hoje que permitem que você faça o desenho da estrutura dentro do sítio ativo, né, da molécula que você quer inibir, por exemplo, ou ativar, e aí você tem a estrutura da molécula,
Você conseguiu, por exemplo, num banco de dados, como o PDB, a estrutura da proteína, estrutura cristalográfica, aí você pode estar fazendo a análise da estrutura já dentro do sítio ativo para você conseguir alcançar as melhores energias de inibição, por exemplo. A gente trabalha também em modelagem molecular, com análise conformacional, onde a gente vai analisar a energia dos diversos conformeiros de uma determinada molécula. Então, você pegou lá uma molécula, por exemplo, do ácido acetil salicílico, e você quer fazer uma análise para fazer a ancoragem molecular com a COX, com a ciclooxigenase, onde ocorre a inibição. Você vai analisar, né, a estrutura e vai buscar a estrutura que tem uma geometria de menor energia para, a partir daquela estrutura, você utilizá-la como input e rodar os cálculos. Então, esses ensaios, né, esses cálculos de análise conformacional são muito importantes, tanto para você conhecer a estrutura de uma nova molécula. Quem trabalha, por exemplo, com proteínas, com enzimas, né? Existe forma de você fazer a minimização, mas esse single point, né, é mais utilizado para quando a gente vai trabalhar com as moléculas pequenas. A gente sabe que as torções, as modificações dos grupos, por conta da rotação das ligações entre carbonos, no caso das moléculas orgânicas, vai levar a diferentes conformeiros, e nós precisamos buscar aqueles de menor energia, então nós podemos utilizar esse tipo de cálculo para fazer a nossa análise. A ancoragem molecular, também conhecido como docking, né? A gente vai fazer o cálculo para acoplamento do ligante e prever os modos de ligação desse ligante no sítio ativo da proteína, prevendo assim inibição ou ativação, por exemplo, do sítio ativo. Outra metodologia que a gente utiliza, o QSAR, ou QSAR, né? Onde a gente vai utilizar essa metodologia para avaliar os efeitos adversos, né, que uma determinada molécula bioativa possa apresentar quando utilizada em testes, seja in vitro ou in vivo. E os cálculos de dinâmica molecular, esses são os cálculos mais complexos, né, porque a gente costuma imaginar as moléculas como entes estáticos, porque a gente costuma ver nas ilustrações, né, somente o desenho ali da parte cristalográfica, mas as moléculas, elas por terem diferentes energias, e dependendo do sistema e do meio onde se encontra, né, vai ter diferentes modos vibracionais. Então, em macromoléculas, essa quantidade de modos vibracionais, ela aumenta exponencialmente, né? Quando a gente faz um cálculo, por exemplo, de ancoragem, a molécula, a gente utiliza a representação cristalográfica, mas a gente sabe que a molécula ela não é estática, então a gente pode fazer cálculos utilizando mecânica molecular do comportamento dinâmico de um sistema molecular. Então, aquele modelo de chave e fechadura que a gente costuma ver nos livros de ensino médio, ele é um modelo superado, e a gente sabe que a conformação da macromolécula, ela vai mudando conforme a aproximação do ligante, ou de acordo com o meio onde a molécula ela se encontra, e esse comportamento ele pode ser previsto através de cálculos de dinâmica molecular. E a gente vai dar uma passada aqui sobre cada um desses tipos de modelagem. Então, classes-alvos, né? Quando a gente trabalha com as classes-alvo, nós vamos estar estimando, né, quais são as macromoléculas mais prováveis, as quais uma molécula bioativa ela vai estar interagindo no meio biológico. Então, você vai ter um alvo lá para a inibição de uma determinada proteína. Será que realmente aquela proteína é um alvo para a sua molécula? Então, a gente pode fazer a previsão anterior, né, utilizando
alguns tipos de software, ou tem também sites como o Swiss Target, né, que disponibilizam para a gente esse serviço. E aí a gente faz uma previsão que é baseada com uma combinação de semelhança 2D e 3D com uma biblioteca de ativos já conhecidos. Então, o programa ele vai rodar os cálculos e vai ver quais são as probabilidades de interação com as proteínas. Então, existe um banco lá onde vão existir todas as proteínas e enzimas já cristalografadas, e o software ele vai rodar, fazer uma busca, né, em quais proteínas essas ligações elas vão ser mais prováveis. Toxicidade é outro parâmetro importante quando a gente trabalha com fármacos. Então, a gente vai utilizar, né, softwares, e também existem sites como o Protox 2, que disponibilizam esse tipo de serviço. Então, é importante a gente ter já os dados de toxicidade no início do desenvolvimento do projeto. E aí, essas estimativas, né, elas inclusive minimizam os testes com animais, tanto os testes in vitro, onde você vai economizar tempo, material, quanto os testes em animais, onde a gente vai estar evitando o sofrimento desnecessário dos animais, certo? E com esses modelos, a gente consegue fazer uma previsão de toxicidade, tanto toxicidade aguda, né, quanto toxicidade hepática. A gente pode fazer também ensaios de citotoxicidade, carcinogenicidade, de mutagenicidade, imunotoxicidade, né, e as vias também para resultados adversos. Além de poder fazer, né, cálculos com a inibição de alvos para toxicidade, certo? E são empregados aqui também para esse fim, né, a metodologia QSAR. Então, nós vamos ter diversos modelos onde é possível a gente estar fazendo a previsão de toxicidade. Então, nos ensaios de toxicidade aguda, são usados modelos de similaridade molecular, toxicidade hepática, os fragmentos, né, da rota da molécula no organismo, inteligência artificial, máquinas de aprendizagem artificial são muito empregadas no caso da citotoxicidade, carcinogenicidade, mutanogenicidade, né, e também, né, todos esses métodos podem ser empregados em conjunto, certo? Onde a gente faz essa análise prévia e caso a gente perceba alguma toxicidade aguda, carcinogenicidade, mutagenicidade, a gente pode estar observando na molécula qual a região da molécula, farmacóforo, né, que é responsável pelaquela toxicidade para a gente poder fazer a modificação antes da síntese. Porque no estudo convencional, a gente faz a síntese, caracteriza, depois faz os estudos in vitro, faz os estudos em vivo. E aí, quando a gente percebe, a gente tem que voltar lá do início novamente, né? Então, aqui, antes da síntese, a gente já pode estar fazendo o direcionamento da estrutura molecular que a gente deseja, diminuindo assim, através das modificações necessárias, a toxicidade do material bioativo que a gente trabalha. A Quantitative Structure Activity Relationships, né? Relationships, é um método de modelagem estatístico computacional para revelar as relações entre as propriedades estruturais de um composto químico e as atividades biológicas. Então, se a gente vê aqui na imagem, a gente pode observar que são feitas propriedades, como as propriedades estéricas, certo? Elas são utilizadas para prever a atividade,
né? Então, de acordo com o sítio ativo, né, que a gente vai estar empregando e com as características das moléculas, essas previsões são feitas. E aí, se a gente tem uma determinada parte que apresenta bons resultados, a gente pode estar mantendo a estrutura. Se a gente apresenta partes que têm um resultado ruim, o que a gente pode fazer? Estar modificando aquele sítio específico, né? Por exemplo, a gente pode estar fazendo uma substituição, substituir, por exemplo, um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre na estrutura, um, um hidrogênio por um grupo metil, por exemplo, certo? E rodando os cálculos novamente para a gente observar, né, os resultados, o quanto melhoram com essa possibilidade de substituição. Então, tem como a gente estar fazendo essas previsões utilizando esse tipo de metodologia. Então, esse tipo de análise ela tem como papel principal a construção de modelos, né, que relacionam a estrutura química à atividade biológica de uma série de compostos análogos. Então, já tem modelos com atividade conhecida, o meu composto novo, o método ele vai fazer a comparação e me dar os resultados prováveis. O design, né, de fármacos, ele é um processo inventivo, onde a gente busca encontrar novos medicamentos com base no conhecimento de um alvo biológico, ou então encontrar novos usos para um medicamento já conhecido. Foi o que se tentou, por exemplo, com alguns medicamentos durante a crise sanitária, você encontrar um novo uso para um medicamento já conhecido. E aí existem, né, programas que rodam os cálculos e tentam fazer essa filtragem, esse direcionamento. E aí a gente pode empregar tanto para substâncias novas, que a gente sintetizou, isolou, ou então para substâncias que já estão no mercado e fazer essas análises. E aí, para isso, é necessário a gente calcular uma série de descritores, né? Descritores físico-químicos, parâmetros de ADME, né, que são parâmetros de administração, distribuição, metabolismo e excreção dessas moléculas bioativas, a toxicidade, as propriedades farmacocinéticas, né? Como é que essa molécula ela pode ser aplicada? Pode ser bem absorvida pelo intestino, ela pode ser bem absorvida pelo estômago, ela é bem absorvida pela pele, né? Então, a gente vai fazer essas análises para poder direcionar melhor. A natureza e a semelhança de medicamentos, né? O quanto ela é semelhante com medicamentos que já existem. E aí a gente pode fazer melhor o direcionamento por essa semelhança de drogas. E aí a química medicinal, né? Ela vai hoje fazer muito emprego, né, da modelagem molecular para o design de drogas, onde a gente vai utilizar pequenas moléculas e fazer as análises, e a partir dessas moléculas fazer as modificações para o desenvolvimento de novas drogas, de novos medicamentos. Todas essas modificações prévias são amparadas, né, na modelagem molecular, depois vão para a parte de síntese, né, e depois para os testes in vitro e testes biológicos, até chegar no final da cadeia, onde você consegue patentear a substância e produzir e distribuir. Então, para o design de drogas, né, não é algo fácil, simples, muito menos barato. Então, você conseguir desenvolver e produzir um novo medicamento, estima-se que o custo esteja na casa dos bilhões de dólares, né? Então, não é algo barato. E aí essas ferramentas, elas vêm justamente acelerar o processo, né? Por exemplo, costumava-se esperar de 5 a 15 anos para você conseguir colocar um novo imunizante no mercado, por exemplo, né? E aí a gente conseguiu, com o auxílio, dentre outras ferramentas da modelagem molecular, está colocando em um ano e meio ou menos, né? Então, você consegue acelerar os processos, né? Utilizando a computação, a informática, e hoje muito mais ainda com a inteligência artificial e a computação quântica, né? Que já está chegando.
A gente viu lá no início da apresentação, utilizando inteligência artificial, eles conseguiram prever o comportamento em 6 horas de 40 mil moléculas, né? Então, é algo incrível, e com a computação quântica tende a acelerar muito mais. Então, essa área de modelagem molecular é uma área que ela tende a se desenvolver muito mais com o avanço da computação, da informática. É a ciência do futuro, embora ela já seja presente, né? E a gente conseguiu perceber isso nos últimos anos. E aí, como é que a gente faz para chegar, né, até um composto no mercado, né? Esse é um caminho longo, mas a, a informática, junto com a computação química, né, elas vão encurtar e acelerar o processo. Então, existem hoje bancos de dados das moléculas conhecidas, e aí a gente pode utilizar esses bancos de dados para selecionar as moléculas que têm as características desejadas para o candidato a fármaco, né, que a gente chama de lead. E aí a gente vai estar analisando, né, quais são as classes-alvo dessas moléculas a partir da estrutura da molécula, né, e as partes presentes, que são as partes farmacofóricas, e a gente vai fazer o processo de ancoragem molecular para observar a capacidade de inibição dessas moléculas. E isso vai estar apoiado em quê, né? A gente vai precisar da estrutura das moléculas pequenas, né, das moléculas bioativas, e estruturas das proteínas, das enzimas, são estruturas em 3D, né? Para você chegar a uma estrutura cristalográfica dessa, você vai partir, né, de dados empíricos, e aí você faz também estudos de homologia, que são a comparação da sequência das cadeias, faz o modelamento da molécula, né? Então você pode prever mutações na molécula-alvo, por exemplo, e a partir disso você direciona, né, para esse processo de ancoragem. Você pode também estar, isso aqui você está pegando a molécula já, por exemplo, de um fármaco já existente para novas aplicações, ou você pode partir, né, de uma molécula e fazer alterações. A gente vai fazer a preparação dessa molécula, fazendo alterações na sua estrutura, na sua cadeia, e para desenhar, né, um novo candidato a fármaco. Então, aqui é um candidato que a gente analisou no início, já existente, ou você pode ter um novo candidato, e aí você vai fazer o processo também de ancoragem, né? E para tal, existe hoje a possibilidade de fazer o design in situ. O que é isso? Como eu já expliquei, existem softwares que vão lhe dar a configuração do sítio ativo, e você já pode, né, utilizando a geometria do sítio ativo, desenhar, fazer o design, né, prever um candidato dentro do sítio ativo que vai ter as melhores propriedades de inibição. Feito essa seleção, aí nós vamos para a parte de otimização, né? É necessária alguma otimização para diminuir, por exemplo, a toxicidade, para aumentar a capacidade de ancoragem, certo? Aí a gente vai utilizar, né, softwares que vão fazer os cálculos e fazer as análises necessárias. Quando você tiver a sua estrutura otimizada, você vai partir para a parte de cálculo ainda em sílico do ADME, que é a administração, distribuição, metabolismo e excreção, e toxicidade, né? Para você ver a melhor forma de você administrar a sua molécula, como é que ela vai se distribuir pelo organismo, como é que vai ser o metabolismo. Esse metabolismo vai gerar subprodutos tóxicos, aí já tem um problema de toxicidade, você volta de novo para a parte de otimização, depois faz novos testes, certo? Quando você tiver tudo isso preparado, analisado, definido, né? Já tem toda a afinidade estimada, aí você vai para os ensaios in vitro e in vivo, né? Claro,
aqui nós estamos fazendo uma modelagem, né? Os resultados aqui são teóricos. Às vezes, o comportamento em, em vitro, né? Você tem um meio diferente, né? Não é só a molécula rodando no computador, aqui é uma previsão. Se a previsão não foi correta, a previsão estimada nos ensaios, você volta novamente aqui para a parte de otimização, né? Ou para os cálculos de distribuição, e aí você retroalimenta aqui o processo, certo? Então, você vê que antes esse processo era meio que feito às cegas, né? Para você chegar ao desenvolvimento de um novo fármaco. Mas hoje, com as ferramentas de modelagem molecular, a gente consegue estar fazendo, né, o direcionamento das estruturas para a melhor otimização possível. Aí um dos passos, né, foi falado lá atrás, a questão da análise conformacional, onde a gente vai analisar a variação de energia que a molécula sofre, de acordo com os grupos girando em torno de uma determinada ligação simples. Aí, quando a gente faz uma alteração na estrutura da molécula, a gente muda essa conformação. Então, a gente precisa fazer novos cálculos, né, para identificar as novas conformações, e para isso a gente utiliza um tipo de cálculo chamado single point, que está relacionado com a predição de energia e as propriedades da molécula em estudo. E essa molécula ela é fixada num ponto, né, de superfície chamada energia potencial, e o cálculo não necessariamente vai ser o mínimo de energia real da molécula. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, a molécula em solução, aquosa, por exemplo, você vai ter uma determinada conformação e energia mínima. Mas se você muda, por exemplo, o solvente, né, essa conformação e essa energia, elas consequentemente vão mudar. Hoje tem como a gente prever o solvente também nos cálculos, mas são sempre cálculos teóricos e aproximados, mas que vão dar uma excelente ideia do comportamento daquela molécula. Esses cálculos de single point, eles têm grande relevância na obtenção de informações moleculares sobre a questão das geometrias, né? Mas, como eu falei, os sistemas reais, né, podem estar fazendo com que essa conformação e essa energia, elas variem um pouco. Aqui nós temos dois espectros que eu obtive, né, nos meus cálculos, meus estudos, na minha pesquisa, para a molécula de eugenol. À esquerda nós temos um infravermelho da molécula, e à direita nós temos o Raman. Então, para fazer o cálculo, né, da energia vibracional, a gente teve primeiro que fazer essa minimização de energia, que foi o single point, e aí depois a gente consegue, né, a partir dos modos vibracionais estimados, construir esses gráficos, que são gráficos teóricos, né, mas esses espectros, eles são muito próximos, né, praticamente idênticos aos espectros reais, experimentais. Então, a gente consegue, a partir de uma molécula nova, como eu previ aqui uma molécula, vou fazer a síntese, é uma molécula nova, não está ainda nos bancos de dados, como é que eu vou identificar se eu realmente sintetizei a minha molécula? Eu faço, né, a previsão, posso fazer também espectro de massas, né, o VVIS, e aí, quando eu fizer as análises, né, fizer todo o processo de isolamento né, da molécula, e vou fazer as análises, eu tenho os meus espectros teóricos para me fazer a comparação e observar se realmente eu sintetizei aquela molécula que eu estava pretendendo. É a parte de ancoragem molecular, né? Essa parte ela é conhecida como bioinformática, né? Onde a gente faz a análise estrutural para elucidar mecanismos de interação entre uma proteína e outra molécula, que pode ser uma molécula pequena, pode ser outra proteína, pode ser um ácido nucleico, RNA ou DNA, né? Pode ser um peptídeo, por exemplo, né? Então, uma amiga minha, por exemplo, está no trabalho de doutorado dela fazendo, né, a análise da interação de
um peptídeo com determinadas proteínas, né? Eu, por exemplo, já trabalho com moléculas pequenas, como, por exemplo, essa imagem ao lado, nós temos aí a ancoragem do eugenol, molécula de eugenol, no sítio ativo da ciclooxigenase, né? E aí nós temos na parte inferior, mostrando aí as interações com os fragmentos de aminoácido. Então, a gente consegue fazer todas essas previsões, as energias de ligação e tudo mais. Então, a gente pode utilizar esses métodos de ancoragem para prever, né, também as estruturas tridimensionais. O computador ele vai gerar os resultados e tem programas que transformam esses resultados em imagens tridimensionais, que são o que a gente chama de CIDs, que são essas imagens que a gente tem ao lado. E a técnica de ancoragem molecular, ela, né, pode ser utilizada, né, para interações de proteína-ligante, proteína-proteína, né, como eu já falei, usar um ácido nucleico, um antígeno, por exemplo, né, um peptídeo, enfim. Aí vai depender do tipo de interesse do pesquisador em estar desenvolvendo determinadas análises. E a parte de dinâmica molecular, como eu já havia referido anteriormente, a gente tende a imaginar as moléculas estáticas, porque a gente tem acesso somente às representações, né, sejam bidimensionais, tridimensionais, ou representações cristalográficas, no caso de proteínas, por exemplo, mas essas moléculas, elas absorvem diferentes tipos de energia, a depender do meio, então tem como a gente prever, né, o comportamento de macromoléculas, por exemplo, da aproximação de um ligante, né, de uma macromolécula, como que vai ser o encaixe no sítio ativo, como é que determinada molécula vai se comportar quando o meio for água, por exemplo, né? E aí a gente utiliza a dinâmica molecular, que é uma ferramenta poderosa, né? Ferramenta computacional muito poderosa, os cálculos são muito robustos, e o comportamento dinâmico, então, ele é simulado através de equações de movimentos que usam a dinâmica clássica. Esses cálculos, muitos, podem ser feitos, né, com o seu laptop, seu PC pessoal. Mas cálculos, por exemplo, como os de dinâmica molecular, já são cálculos mais robustos, já vai ser necessário, já se faz necessário, né, um computador mais robusto para fazer esse tipo de cálculo, mas hoje, né, existem maneiras de você se associar a determinados grupos ou conseguir acessos a, a determinados hubs. Por exemplo, aqui nós temos o supercomputador no Brasil, Santos Dumont, no LNCC, e é possível você, através da submissão do seu projeto, conseguir uma cota para estar usando alguns núcleos para fazer, né, a rodagem dos seus cálculos. Aí, sobre os bancos de dados que eu havia falado, existem diversos bancos de dados onde a gente pode obter os arquivos das proteínas em 2 e 3D. E aí nós vamos ter tanto proteínas quanto ácidos nucleicos, né, montagem mais complexas que podem ajudar na pesquisa, tanto nos aspectos da parte de biomedicina, né, quem trabalha com farmácia, quem trabalha em agricultura, desenvolvimento, né, de defensivos, por exemplo, a síntese, né, de novas proteínas, síntese de moléculas bioativas, enfim, tem uma infinidade de possibilidades para a gente estar trabalhando com a parte de modelagem molecular. Bancos de dados de moléculas pequenas, né? A gente tem também coleções de substâncias químicas que já são conhecidas, ou que estão no mercado, ou que já foram publicadas no meio científico. E aí é possível você pesquisar desde a fórmula, você obter a estrutura em 2D, em 3D, o nome UPAC, as propriedades químicas já conhecidas daquela molécula, a atividade biológica, as informações de segurança e toxicidade, se existem já patentes em relação ao uso daquela molécula, citações em artigos na literatura e muito mais informações, né, a depender do tipo de banco de dados. Esses são os mais comuns, né, o PubChain, o ChainSpider e o Zinc.
E na parte do ensino, a gente pode estar empregando, né, quem trabalha com ensino, faz pesquisa em ensino, está fazendo licenciatura. A gente pode pegar a modelagem molecular como uma ferramenta para auxiliar o entendimento dos conceitos fundamentais em relação às estruturas químicas e às atividades moleculares. A gente pode apresentar ao aluno a, a estrutura de determinado composto e pedir para que, a partir da estrutura, né, ele possa estar prevendo, utilizando determinado software já escolhido pelo professor, as propriedades físico-químicas, bem como a visualização tridimensional das propriedades estereoeletrônicas, a elucidação de diversas propriedades químicas, como, por exemplo, a solubilidade, né? E aí o programa ele vai calcular essas propriedades. E aí os conceitos, né, que o aluno já está estudando naquela matéria vão ser relacionados com as propriedades estruturais e eletrônicas, com os cálculos e os resultados que foram obtidos. E aí o professor pode elucidar desde características mais simples, como a solubilidade, até características mais, vamos dizer assim, complexas, como, por exemplo, a cinética, mecanismos dessas substâncias, certo? Isso tudo pode ser feito através do emprego da modelagem molecular. E aí, que ferramentas? Que ferramentas a gente pode estar empregando? Então, existem diversas ferramentas, diversos softwares, alguns gratuitos, outros pagos, que o aluno, o pesquisador, o professor, ele pode estar empregando para a construção dos seus modelos e a realização das suas análises. Temos aqui para citar alguns exemplos, né, o Gaussian, que eu já havia citado anteriormente, esse é um software pago, mas você consegue rodar uma quantidade enorme de cálculos com previsões, né, de características químicas, diversas características. Para análise de macromoléculas, né, a gente tem, por exemplo, o Quimera, o PyMol, o Discovery Studio, e semelhante ao Gaussian, né, mas esse é gratuito, temos o Wikimol, onde a gente pode fazer também uma série de predições. Do mesmo grupo do Discovery Studio, né, nós temos o Discovery Draw, por exemplo, onde a gente pode estar desenhando algumas moléculas. Ele é bem semelhante ao QuenSketch, né? Ele é só um pouco mais simples, né? Por exemplo, o QuenSketch a gente consegue obter o 3D das moléculas. E aqui a gente consegue fazer o desenho, né, da estrutura em 2D e, a partir desse desenho, a gente conseguir algumas características. E aí nós vamos, né, fazer uma pequena parte prática aqui, utilizando, né, o BioVia Draw, para a gente desenhar um composto. Como eu falei, a estrutura é bem semelhante à do QuenSketch, por exemplo. A gente tem aqui a caixa de desenho, a gente tem aqui a caixa de ferramentas. A gente tem aqui a caixa de ferramentas, a gente tem aqui alguns atalhos e a gente pode configurar os atalhos segundo a necessidade, através das opções da caixa de menu, certo? E aí, nesse momento, nós vamos desenhar a estrutura do benzoato de vinil, utilizando o BioVia Draw, e a gente vai obter, a partir dessa estrutura, a gente vai obter algumas características, como, por exemplo, a área de superfície polar, né? As regiões aceitadoras de prótons, regiões doadoras de prótons, né? O peso molecular, fórmula molecular, né? Então, a gente pode estar empregando o programa para conseguir já algumas características, né, da molécula que a gente vai estar desenhando. Depois a gente vai salvar, né, a molécula, e para isso a gente vai escolher a extensão mol, ponto mol, ok?
Então, nesse momento, eu vou abrir o programa para a gente estar fazendo o desenho da estrutura. Temos aqui a layout, né, do programa. Como eu falei, ele é bem semelhante ao KenSketch. E aí nós vamos construir a molécula do benzoato de vinila, certo? Para tal, nós vamos iniciar com o anel benzênico. Você seleciona a estrutura, né, na caixa de ferramentas. Né? Queremos o anel benzênico. Aí você selecionou, você clica dentro da caixa de desenho, bem simples. Depois nós vamos fazer, acrescentar as partes, né, da estrutura. Para a gente, caso faça um desenho errado, né, você pode estar desfazendo. Vou só refazer aqui para colocar a estrutura mais um pouco abaixo aqui. E aí, vou selecionar aqui o tipo de ligação que eu quero acrescentar na molécula. Então, existem diversas opções aqui. Certo? Ou eu poderia também aqui, ó, já acrescentar como eu vou fazer uma molécula orgânica. Tenho Recording stopped. A ligação com os carbonos, né? Você pode ir dimensionando a estrutura conforme a necessidade, que você achar a organização mais que tem uma geometria já mais adequada, até para facilitar o cálculo depois. Aí você pode selecionar aqui o tipo de átomo que você vai alterar na estrutura. Você vem aqui na parte da tabela periódica, vou escolher o oxigênio para estar acrescentando. Né? Aí nós temos aqui a molécula. Eu quero verificar aqui se está tudo ok, né? Então, eu posso checar aqui, ou aqui em química, né? Chemistry, verificar aqui as valências, as ligações. Pronto, estão ligados corretamente todos os átomos. Eu quero aqui calcular as propriedades da molécula, né? Então, aqui em química, né? Chemistry, calculator. Então, aquelas propriedades lá que a gente tinha visto no slide anteriormente. Então, eu já consigo calcular aqui a área da superfície polar, o log de P, que é um parâmetro importante para a questão do ADME, os estereocentros, os aceitadores e doadores de prótons, enfim, a massa molecular, a fórmula molecular, certo? Então, eu tenho como estar calculando aqui todas essas propriedades. E aí, para salvar, né, a gente vai vir em File, salvar como, e aí nós temos aqui, a gente pode estar nomeando, escolhendo uma pasta, né, e nós temos as opções de extensão. A gente trabalha muito com as extensões Smile e Mol, né? Essa extensão Mol é prática porque a gente pode estar convertendo depois para a extensão PDB, que é utilizado lá na parte de ancoragem molecular. E depois a gente clicaria em salvar, daria um nome aqui, né? Salvaria normalmente, tá?